Do que se trata o cristianismo? Mais uma entre tantas expressões religiosas? Será que é disso que precisamos? No cotidiano da vida, precisamos de mais que uma religião. Precisamos de direção, e é disso que trata o Evangelho. Mas precisamos olhar para a essência, resgatar a simplicidade de uma palavra carregada de novas possibilidades, para então experimentarmos do Evangelho de maneira essencial. Ele fez um chamado. Eu quero dar continuidade à nossa série de reflexões. Ao longo desse mês nós estamos conversando sobre essa expressão de Jesus, siga-me, e a gente está tentando encontrar, por meio de muita reverência, temor, o que Jesus traz de essencial quando Ele faz esse convite. Ao longo da história, para homens, mulheres comuns, como aqueles primeiros seguidores de Jesus, e ainda hoje, homens e mulheres comuns, como nós, seguidores de Jesus, no nosso tempo. E a reflexão de hoje precisa, ou é essencial, nessa temática, a gente pensar sobre comunidade. E aí talvez alguém pergunte, mas por que falar de comunidade numa série onde o objetivo central é extrair das Escrituras a mensagem essencial do Evangelho a partir desse chamado de Jesus, nessa expressão tão simples, siga-me? E a resposta é, nós precisamos falar de comunidade numa série como essa, porque o compromisso de Deus, preste atenção nisso, o compromisso de Deus revelado em Jesus não é para indivíduos, mas é para um povo. Sempre foi para a construção de um povo, de uma comunidade. Se você lê de maneira honesta as Escrituras, do início ao fim, nós encontramos esse compromisso de Deus com a formação de um povo, nunca com indivíduos. Mesmo quando Deus chama Abraão, por exemplo, no início de tudo, ali em Gênesis, nós claramente encontramos que o objetivo de Deus, ao iniciar um projeto, por assim dizer, com o homem, nunca foi ele, mas sempre foi alcançar as nações. Assim como nunca foi nem mesmo alcançar apenas a nação, ou formar apenas uma nação, a nação de Israel, mas de alcançar as nações. Então, por que é importante refletir numa série onde o objetivo é extrair a essencialidade do Evangelho para nós, enquanto seguidores de Jesus, nós pensarmos em comunidade? Por isso, porque o Deus revelado nas Escrituras, o Deus revelado em Jesus, o Evangelho, não é uma boa notícia para indivíduos, mas para a formação de um povo. Sempre foi assim. A questão é, de que comunidade nós estamos falando? De que povo nós estamos falando? Qual é a essência? Essa é uma palavra que a gente está utilizando ao longo dessa série. Qual é a essência da comunidade formada pelos seguidores de Jesus, que no nosso contexto histórico-cultural, nós também chamamos de igreja? Qual é a essência da igreja de Jesus? Eu quero chamar a sua atenção para uma reflexão que eu ouvi certa vez desse amigo Steve Andrews. Ele é um pastor que plantou uma grande igreja nos Estados Unidos, e uma vez a gente estava conversando, e no meio de uma conversa, ele soltou esse desafio, ou instigou essa reflexão. Imagine uma igreja onde a única coisa escandalosa fosse a mensagem do Evangelho. Imagine uma igreja, imagine um povo de seguidores de Jesus, no qual, quando alguém que olha de fora para esse povo, a única coisa que escandalize seja a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem escandalosa. A única coisa que desafie, a única coisa que gere confusão na mente, seja o Evangelho. Nós precisamos
pensar em igreja essencial, em comunidade essencial, e eu me lembrei dessa conversa, onde o Steve Andrews coloca isso, sabe por quê? Porque muitos dos desvios encontrados na igreja contemporânea, com relação à centralidade ou à essência do Evangelho, passa por uma praxe oposta ao que ele está propondo aqui nessa reflexão. Sem medo de errar, nós tornamos igreja num lugar estranho para as pessoas. Estranho até para nós mesmos, é porque a gente não tem coragem de dizer que é estranho. Onde muitas coisas estão completamente desconectadas do nosso dia a dia. Onde pouca coisa do que eu ouço, eu aplico na segunda-feira. Muitas dos nossos rituais, muitos dos nossos dogmas, muito dos nossos usos e costumes estão completamente desconectados da cultura. E aí com isso eu me lembrei desse pensamento, porque é fato que muitos dos seus amigos, amigas, dos nossos amigos que não fazem parte de uma comunidade de fé cristã, por vezes chegam num ambiente de comunidade de fé cristã e nada faz absolutamente nenhum sentido para eles. Na verdade, eles nem entendem, parece que está sendo falado outra língua. Porque aquilo que nós chamamos de igreja, historicamente, foi trazendo e incorporando na sua praxe, no seu jeito de ser, no dia a dia, na forma de liderar, na forma de lidar com isso ou com aquilo, questões muito mais de tradicionalismos e uma idolatria por detrás disso, e que foi causando ou afastando pouco a pouco a centralidade da mensagem do Evangelho da vida em comunidade. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que, se você convidar para ir numa comunidade de fé cristã, ela vai, quando você falar isso com ela, vai vir uma imensidão de imagens na mente dela, do imaginário, seja da televisão, seja do que ela ouviu aqui ou ali. Tudo vai escandalizar ela, menos a mensagem do Evangelho. Então, é com muito temor que eu trago a reflexão de hoje, e eu quero ser muito objetivo hoje, com muita reverência, olhar para as Escrituras e fazer essa pergunta: como a Bíblia nos apresenta a essencialidade de uma comunidade de seguidores de Jesus? Porque a igreja precisa ser a comunhão, a relação dos seguidores de Jesus. Simples assim. E para isso hoje eu quero ler com vocês um texto que se encontra na carta que o apóstolo, escreveu aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, e eu vou ler do versículo 1 ao versículo 16, e depois destacar alguns versículos. Mas veja só, Paulo, ele está escrevendo para uma igreja, e ele escreve assim: portanto, como prisioneiros do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Olha só, Paulo está escrevendo para uma igreja. Paulo está escrevendo isso aqui para a igreja do século 21. Olha, vocês precisam estar atentos, porque existe algo essencial que vocês devem viver para serem dignos do chamado do Senhor. E aí ele continua: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Está vendo como é tudo muito simples, nada é complicado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos, e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva, um dom, um presente, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que Ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. Paulo está fazendo uma referência
da morte, do tempo de morte de Jesus. Versículo 10, e aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Me lembrei agora do mesmo Paulo escrevendo para Timóteo, quando ele diz que chegaria o tempo onde as pessoas não suportariam ouvir a mensagem central do Evangelho, e ao invés disso buscariam cada um para si mestres que pudessem ensinar aquilo que elas querem ouvir. Voltando aqui para o texto, versículo 16, 15. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Quero destacar, como eu disse de maneira muito pontual, rapidamente, 4 princípios que eu vejo nesse texto, que são princípios que nos conduzem a essa essencialidade da comunidade que vive ao redor do Cristo. O que é essencial numa comunidade de seguidores alcançados pela mensagem "siga-me", como nós temos escutado ao longo desses 2 últimos domingos. Esses seguidores que começam a andar com Jesus a partir desse chamado "siga-me", são conduzidos à vida em comunidade. Isso é assim com os 12 primeiros, isso é assim a partir deles. Nós não somos chamados, alcançados por Jesus para andarmos de maneira individualizada, não. Mas como é uma comunidade de discípulos, de seguidores de Jesus que vivem a essência da vida em comunidade. Eu creio que nós precisamos olhar para esse texto aqui e pensarmos em aplicarmos na nossa vida em comunidade esses princípios de compreensão do que é essencial, para que a gente não fique vivendo a partir do que não é essencial. Veja só, primeiro princípio: uma comunidade essencial compreende a sua vocação essencial. Uma comunidade essencial compreende qual é a sua vocação. Qual é a sua vocação? Se eu perguntar para você, qual é a vocação da igreja? Qual é a vocação da igreja? Você sabe me responder de forma objetiva? Se um amigo seu, uma amiga, alguém que, enfim, não conhece Jesus, do seu trabalho, da sua faculdade, de repente decide na hora do almoço te fazer essa pergunta: vem cá, para que a igreja existe? Qual é a vocação de uma igreja, de uma comunidade cristã? A vocação da igreja, não se esqueça disso, a vocação da igreja, a vocação da comunidade dos seguidores de Jesus é conduzir cada um desses seguidores à estatura de Jesus. Qual é a vocação da igreja? Fazer do Pedro, aquele que um dia ouviu Jesus dizer "siga-me", e ele creu que a morte de Jesus era a minha morte, que a ressurreição de Jesus era o meu novo nascimento. Eu agora começo a andar com Jesus, e na vida em comunidade, a comunidade existe para forjar em mim o caráter de Jesus. Gente, simples assim, a vocação da igreja é essa. Paulo, o apóstolo, está escrevendo
até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Para simplificar, a vocação da comunidade da fé cristã é o discipulado. Essa é a vocação da igreja. E olha o que a igreja contemporânea transformou discipulado num programa inicial para quem chega na igreja. É como você fala para Jesus assim: Jesus, vem cá, o tempo passou e a gente descobriu que tem coisas melhores, mais relevantes, mais importantes do que o jeito que o Senhor inventou de fazer as coisas acontecerem na igreja que é sua. É como se a gente fizesse isso. A gente começou a colocar tanta coisa, a inventar tanta coisa, a pensar em tanta programação, enfim, a ter de tudo. E aí a gente pegou aquilo que é essencial da vocação da igreja e a gente transformou num programa que é para algumas pessoas que chegam, alguns novos na fé, a gente costuma dizer isso, que restringe a estudar algum materialzinho. E aí a gente deixou de ser uma igreja essencial. A gente começou a fazer tudo, um monte de coisa, que não é essencial. Por isso nós precisamos entender, compreender que a vocação essencial da comunidade dos seguidores de Jesus é conduzir ou nos conduzir mutuamente, constantemente, de maneira relacional, todos nós, de quem está aqui há muito tempo, quem está aí pela primeira vez, todos nós estamos sendo conduzidos à estatura de Jesus, e a igreja precisa servir para isso. Se a igreja estiver fazendo qualquer coisa menos isso, ela não está fazendo nada. Se a igreja não está levando aqueles que fazem parte dela ao amadurecimento em Jesus, e amadurecer em Jesus não é ler a Bíblia 10 vezes, amadurecer em Jesus é ficar igual a Jesus. Hoje de manhã eu estava falando com o pessoal no Familiarizando. Eu conheço pessoas que nunca leu a Bíblia toda, mas se parece mais com Jesus do que gente que leu a Bíblia 10 vezes. E com isso eu não estou dizendo que não é importante ler a Bíblia. Eu estou dizendo que muitos dos nossos ritos, usos e costumes minimizaram o que é a mensagem essencial do Evangelho. Nós estamos aqui, nós nos reunimos domingo após domingo, nós nos reunimos de casa em casa com um único objetivo, é a única vocação da igreja: fazer de nós alguém igual a Jesus, nos conduzir à estatura de Jesus. Veja, um autor que eu gosto muito, Michael Horton, ele diz assim: a igreja não é o lugar onde os discípulos vão uma vez por semana. A igreja é o ambiente onde os discípulos são feitos. Então, se a vida da igreja não tem a ver com essa fábrica de discípulos de Jesus, tem alguma coisa errada. Nós estamos vivendo fora da vocação. Então, nessa nossa série de mensagens que tem a ver com um alinhamento acerca da nossa visão essencial de evangelho, de vida cristã, e hoje, de forma específica, de vida comunitária, nós precisamos entender que só existe uma vocação para a igreja: fazer de mim e de você seguidores alcançados, alguém que dia após dia vai amadurecendo até alcançar a estatura de Cristo. Não é uma coisa que a gente faz, ok? É uma única coisa que a gente faz, tá bom? Discipulado na igreja local não deve ser mais uma coisa, deve ser a única coisa. A única. Segundo princípio, uma comunidade essencial compreende a sua dinâmica essencial. A sua dinâmica essencial. E aí, olha que interessante. Paulo escreve assim, que nessa construção da comunidade, esse é o contexto desses versículos aqui, nessa construção, nesse jeito de ser, nesse modus operandi da vida comunitária, ele está falando de Jesus, designou alguns
para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros para pastores e mestres, e eles, estes alguns, são responsáveis por preparar, grifem isso, por preparar o povo santo, ou seja, toda a comunidade, para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então, entre outras coisas, ou de maneira muito objetiva, o responsável ou os responsáveis pela edificação do corpo de Cristo não são estes alguns, mas são todos nós. Olha só, Paulo aqui, e eu preciso pontuar isso, não está apresentando para nós, okay? Você está aqui, está ouvindo a nossa visão sobre isso, tá bom? Paulo aqui, ele não está apresentando para nós uma lista de possibilidades de títulos, preste atenção nisso. Nesse texto de Efésios, Paulo não está apresentando uma lista de possíveis títulos, mas uma variedade de dons. Quando Paulo aqui está escrevendo, dizendo que Jesus, ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, isso aqui não é uma relação de possíveis títulos, isso aqui é uma relação de dons. Ah, mas de onde você está tirando essa interpretação louca? Não é uma interpretação louca, é do texto grego, do texto original. Quando Paulo fala que ele designou alguns, isso aqui Paulo está escrevendo sobre os doreias, é a palavra no grego que aparece. Doreias tem a ver com presente que Deus dá para edificar a igreja acerca de características específicas. Então, por exemplo, quando eu faço testes de dons vocacionais, okay? Quando eu faço testes de dons vocacionais, e para a gente vir para Vila Velha plantar uma igreja, a gente passou por uma série de treinamentos, avaliações, enfim, um deles foi um teste de dons, de vocação, do ministério pastoral. Os meus dons, porque essa lista aqui é lista de dons, de características e não de títulos, os meus dons apontam para mestre e apóstolo. Com isso eu não estou dizendo que eu sou apóstolo, tá bom? Dons, características, que envolvem, por exemplo, o dom apostólico, a característica apostólica, envolve, por exemplo, o empreendedorismo, a ousadia. O plantador de igreja precisa ter isso, coragem. E um outro dom que aparece na minha personalidade, tudo mais, é o de mestre, que tem a ver com o ensino. Agora, por exemplo, eu não tenho nada do dom do evangelista. É baixinho esse meu dom do evangelista, que é uma característica. Por exemplo, de uma pessoa que está no supermercado e está conversando na fila e daqui a pouco, naturalmente, ela já está falando de Jesus e tudo mais e tal. Isso é dom, ok? E Paulo está falando aqui de dom. Não pode pegar essa lista aqui e dar títulos. É ser desonesto com o texto bíblico. Não é daqui que a gente pode pegar e falar assim, eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou isso ou aquilo. Daqui não dá. Por quê? Porque o que Paulo está falando aqui e construindo aqui é apontar para uma dinâmica essencial da igreja. E qual é essa dinâmica essencial da igreja? Preste atenção nisso. Porque isso nos coloca dentro de um paradigma bem diferente do que nós nos acostumamos a ver. Dentro disso aqui que Paulo está dizendo, não é a figura de uma pessoa, ou de duas, ou de três, na qual nós chamamos de pastor, pastores, pastora, enfim. Não é a responsabilidade dessa pessoa, entre outras palavras, não é responsabilidade minha, limitado a mim, discipular a igreja. É isso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando aqui que é responsabilidade minha capacitar a igreja, para que a igreja mutuamente seja um ambiente de discipulado. Por isso que Paulo está dizendo que ele designou alguns para edificar a igreja no que diz respeito a preparar os santos para a obra do ministério. Então, quem realiza dentro desse escopo de levar cada um de nós à maturidade, quem realiza isso somos todos nós, não eu, não uma pessoa. Então o que eu estou dizendo é isso mesmo.
todos nós, vocês, têm a capacidade vinda do Espírito para aconselhar uns aos outros, cuidar uns dos outros, pastorear uns aos outros, porque isso é para acontecer assim. Essa é a dinâmica essencial de uma igreja, de uma comunidade. É errado, é tentador, mas é errado um líder comunitário tomar para si a prerrogativa de ser a voz, que dessa única voz sai todo o desenvolvimento espiritual, de formação, de discipulado, de cuidado de toda a igreja. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. E aí a nossa cultura também limitou discipulado a conteúdo. Então a gente acha que discipulado tem a ver com alguém que saiba falar algo e aí todo mundo senta para ouvir essa pessoa. Isso é limitar o que a Bíblia chama de discipulado. E aí o que isso vira? Nós transformamos o todo da igreja em programações. Então a gente começa a ter programação domingo o dia inteiro, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e aí vem para cá e alguém fala, nós somos uma cultura conteudista. A gente acha que o que a gente precisa é de mais conteúdo, e não é. O que a gente precisa é de gente que se coloque do nosso lado e fale, vamos juntos viver isso que nós aprendemos. É isso. E é muito simples isso. Uma comunidade essencial compreende a sua dinâmica essencial. É verdade, Cristo presenteou para a edificação da igreja alguns com dons específicos para preparar os santos, inspirar, treinar. Eu gosto de pensar nisso aqui que a gente faz domingo como um centro de treinamento, para que amanhã a igreja viva. Para que amanhã a igreja aconteça, amanhã, terça, quarta, quinta, nos encontros menores, na relação interpessoal, nos telefonemas, na oração um pelos outros, porque é nesse contexto, não de conteúdo, que nós crescemos. Essa é a dinâmica. Terceiro princípio, uma igreja essencial, uma comunidade essencial compreende o seu compromisso essencial. Qual é o compromisso que nós, como pessoas alcançadas por Jesus e colocados, conduzidos dentro desse ambiente comunitário ou para esse ambiente comunitário, devemos firmar com Ele? Qual é o compromisso essencial? Versículo 16, Paulo escreve, Ele, Jesus, faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer. É impressão minha ou o texto bíblico está falando de todos, e não de alguns, todos. Todos ajudam as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Sabe qual é o compromisso essencial que eu, você, como alguém que foi alcançado por Jesus e se rendeu a Jesus, deve ter? O compromisso essencial tem a ver com o compromisso de ser um coparticipante, de ser alguém que se coloca à disposição do desenvolvimento das pessoas em amor. E esse detalhe é importante. Em amor. Qual é o compromisso que eu tenho diante de Deus como um participante, alguém que vive na comunidade dos discípulos? O compromisso é, Jesus vira para mim e fala, Pedro, o compromisso que eu quero que você tenha é de, em amor, participar daquilo que eu estou fazendo na vida do Cassiano, na vida do Gabriel, na vida do Daniel. Eu quero que você tenha esse compromisso de, em amor, a partir daquilo que você tem, que é diferente do que aquilo que a Lívia tem, é diferente daquilo que o outro tem, e vocês juntos, em amor, eu vou fazer com que haja um encaixe perfeito, e nesse encaixe perfeito, todo mundo se desenvolve. Todo o corpo se desenvolve. Se desenvolve a quê? A vocação. A estatura do Filho. À medida em que nós vivemos em comunidade, o que vai começar a acontecer, porque isso é o aspecto natural da vida comunitária essencial. À medida em que a gente começar a viver a vida essencial da comunidade, sabe o que acontece? A gente vai começar, dia após dia, se tornar mais parecido com Jesus.
que é o porquê da igreja existir. Veja, eu quero trazer uma citação aqui uma referência, né, do nosso tempo. Quem foi comigo na conferência em Campinas pôde ouvi-lo, né, inclusive ele veio conversar com o nosso grupo de Vila Velha e deu uma palavra para a gente. Isso aqui precisa fazer a gente dar uma balançada, ok? Pastor Paulo Borges Júnior, ele escreve assim: o ser humano se tornou cego na medida em que a sua ótica em relação à vida foi invertida. Ele passou a ver tudo na expectativa do que pode receber, e não mais na perspectiva do que tem para oferecer. A natureza da sua relação com a vida passou de um doador para um consumidor. Qual o problema? O problema é que nós muitas vezes fazemos dos nossos ambientes comunitários um ambiente de um monte de consumidores que não entenderam qual é o compromisso que eu e você devemos firmar na comunidade do Cristo, que é o compromisso um com o outro, o compromisso com você. Eu quero afirmar isso. Aquelas pessoas que são da nossa comunidade, eu tenho um compromisso com você, com todas as minhas limitações, compromisso com você, com a sua vida, e eu quero que você tenha um compromisso comigo, com a minha vida, não com a instituição. O meu compromisso com você não é um compromisso secundário, é primário. Certa vez eu ouvi de um outro pastor experiente algo que me chamou a atenção, e ele falou assim: sabe qual foi o problema? É que nós colocamos a instituição na frente da comunidade. E aí a gente começa a pesar a mão na instituição e esquece da comunidade. E ele diz assim: a igreja de Cristo quanto mais comunidade existe, menos instituição. Quanto mais comunidade, a instituição é só a necessária. Hoje de manhã eu trouxe a ilustração de como funciona a dinâmica, a relação entre a videira, a parreira, com a treliça. Não sei se você já viu isso, né? O pezinho de uva, ele é sustentado por uma estrutura, que se chama treliça. Agora, você sabe como que funciona a relação entre os dois, entre o organismo vivo e a estrutura? A gente muitas vezes faz o seguinte, fazendo uma relação com igreja. A gente sobe uma treliça enorme, ou seja, a gente faz uma estrutura enorme, a gente pesa a mão na estrutura, mas a parreira, o organismo mesmo, está lá pequenininho, está precisando de outras coisas. E aí, a gente precisa aprender com a relação real e necessária. A relação da treliça e da videira à medida em que a videira vai crescendo, a treliça vai dando suporte por trás. Ou seja, a estrutura, ela serve à vida, e não a vida serve à estrutura. E o problema é que muitas vezes nós transformamos os nossos ambientes religiosos em vidas que servem à estrutura. E aí a gente deixou de ter compromisso com vida. E isso é um problema. E aí, nesse nosso ambiente consumista, a gente não estabelece mais compromisso um com o outro. O compromisso é comigo mesmo, e apenas. Então a gente pode ter um ambiente, gente, um auditório lotado de gente, e isso não significa que ali tem uma comunidade. Porque é possível que domingo após domingo, lugares se encham de pessoas que individualmente vão prestar um culto individual, pensando num Deus individual. Isso não tem a ver com o Evangelho. A nossa relação com isso que nós fazemos aqui precisa ser uma relação: uau, domingo, eu vou lá, eu vou ver o Igor, eu vou ver o Adriano, a gente vai estar junto, eu vou poder abraçar, a gente vai poder conversar, porque é a relação uns com os outros, de vida,
não de estrutura, de vida. O compromisso da igreja local, o compromisso dos discípulos de Jesus que vivem em comunidade é o compromisso uns com os outros. E nesse compromisso uns com os outros, a minha relação precisa ser de doador. Você precisa se perguntar, como é que eu posso abençoar a vida daquela pessoa, daquele amigo, como que Jesus vai moldar a vida dela passando por mim. Essa precisa ser a nossa mentalidade enquanto seguidores de Jesus, doadores e não consumidores. Esse é o compromisso, é sobre isso que Paulo está dizendo aqui, que ele está falando aqui no versículo 16. Cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer. Então existe uma função específica em você, que Jesus quer usar para me fazer crescer. Eu vou repetir isso é literal. Existem coisas em você que Jesus quer usar para me fazer crescer. A gente precisa ter essa relação. Existem coisas em mim que Jesus quer usar para te fazer crescer. E essa é a relação que a gente precisa ter, que é o que o texto está dizendo, que o corpo se encaixa perfeitamente. E por fim, um princípio essencial para uma comunidade que se dispõe a viver como uma comunidade essencial. Nós precisamos compreender qual é o nosso referencial essencial. Uma comunidade essencial compreende qual é o seu referencial. Sabe quem é o referencial de uma igreja? É Jesus. O referencial de uma igreja precisa ser única e exclusivamente Jesus. Paulo escreve assim no versículo 3 ao 6: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Não é um monte de indivíduo, é um monte de pessoas que agora têm o mesmo Espírito. E não é uniformização, é unidade. Na diversidade, nós somos unidos por um mesmo Espírito. E é só na diversidade que há a beleza da mutualidade, da construção mútua. Tem coisas na sua personalidade que Jesus quer me ensinar para que eu seja parecido com Ele. Tem coisas que você já viveu e que eu ainda não vivi e que eu preciso aprender para ser mais parecido com Jesus. E Ele quer usar você, porque há um só Espírito. E Jesus é o nosso referencial. É a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós rendemos louvores, é a Ele que nós exaltamos. Ele que é o Santo, Santo, Santo. Eu falei hoje pela manhã com as pessoas que estão chegando, né? Para mim é muito claro, gente. É só a gente não atrapalhar. Eu falo com o pessoal da música, o pessoal fala, porque a cada domingo a gente tem vivido coisas extraordinárias, incríveis juntos, nos grupos de vida à mesa. E aí isso vai gerando em nós muita alegria, né? E a gente precisa ficar alegre mesmo. E aí a gente fica, uau, que maravilha e tal. E aí Jesus tem falado comigo assim, só não atrapalhe. É só não atrapalhar. Ele é o nosso referencial. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o dono da igreja. Jesus é o único digno de ser adorado. O nome dele que precisa ser exaltado. Ele que precisa ser conhecido. Os holofotes precisam estar voltados para Ele. E é na negligência desse princípio que igrejas estão se tornando um lugar detestável. Porque, vou deixar o Francis Chan falar. Olha que verdade, ele diz assim,
É difícil começar a brigar com alguém que está de joelhos adorando a Jesus, principalmente quando você também está ocupado com a mesma coisa. É difícil, não tem como, a gente não vai brigar. A gente não vai ter desentendimento, a gente não vai romper um com o outro, desde que Jesus seja o único referencial. À medida em que a igreja está de joelhos, adorando a Jesus, proclamando o seu nome, o colocando no alto e sublime trono da história e do nosso coração, não tem espaço para as nossas vaidades, para o nosso egoísmo, para as nossas manias, para os nossos achismos. Eu sou chato pra caramba, gente. Minha esposa que o diga. Mas todos nós somos, você também tem a sua chatice, suas manias. O problema é quando a gente começa a colocar as nossas chatices, as nossas manias, a nossa vaidade, o egocentrismo na frente de Jesus. E aí Jesus começa a ficar de lado. Aí a igreja vira um lugar de uma brigaiada só, uma fofocaiada só. É vaidade atrás de vaidade. Aí tá certo mesmo, um amigo meu fala, tô fora, não quero ir para esse lugar não. Seu amigo tá certo, sua amiga. Agora começa a exaltar Jesus. Faça da igreja um lugar onde o único nome conhecido é o de Jesus. Onde Jesus é adorado, Ele é visto, Ele é exaltado. Onde Jesus é o nome proclamado, eu duvido, até as pedras estão clamando. As pessoas virão, o Espírito trará. Atos 2 vai dizer que é o Senhor que acrescenta diariamente os que são salvos. E a única coisa que a igreja precisa fazer é exaltar Jesus e não atrapalhar. Então uma igreja essencial compreende que o nosso referencial essencial é Jesus e tão somente Jesus. Para a gente refletir e praticar. Olha só, gente, se Jesus é o Senhor da sua história, então você precisa ter compromisso com uma comunidade de fé. Ok? Se você já entregou a sua vida a Jesus, se você diz que é um cristão, então você precisa ter compromisso com uma comunidade de fé. Compromisso nesses moldes que eu coloquei aqui hoje. Você precisa ter compromisso, você precisa dizer para Jesus, Senhor, eis-me aqui, é aqui que o Senhor está me trazendo para viver a comunidade, então eis-me aqui, Senhor. Eu não vou estar aqui na minha relação com os meus irmãos e irmãs para consumir, eu vou estar aqui para coparticipar do que o Senhor está fazendo. Eis-me aqui, Senhor. Nós precisamos ter compromisso com uma comunidade de fé. O discipulado não é uma caminhada individual, é uma caminhada comunitária. Segundo, faça parte de uma comunidade onde Jesus seja o centro de tudo. Faça parte de uma comunidade onde Jesus seja o centro de tudo. Se tem um filtro que nós precisamos ter é esse. Jesus está sendo exaltado, o nome de Jesus está sendo proclamado, Jesus está sendo conhecido, Ele é o Senhor da história, ou é A, B ou C, ou é o nome tal, ou o que é que está sendo exaltado? Quem é o centro desse lugar? Quem é aquele que está claramente sendo visto no lugar mais exaltado desse lugar? É Jesus? Então, faça parte. Não é Jesus? Saia fora. Porque existe uma comunidade de Jesus essencial, e com isso eu absolutamente não estou dizendo com referência à igreja Ser Amor, ok? Não estou falando disso. A igreja Ser Amor é a igreja com I minúsculo. Não é a igreja. A igreja Ser Amor é a igreja com I minúsculo. Existe uma igreja de Jesus espalhada pela face da terra. De N denominações. De N estilos musicais. Onde Jesus é exaltado. Faça parte de uma comunidade assim. E por fim, a comunidade de Jesus é um ambiente onde o eu se torna nós. A comunidade de Jesus é um ambiente onde o eu se torna nós. Então não sou mais eu, somos nós. Eu não me satisfaço mais com ter pão sobre a minha mesa. Porque eu preciso saber se tem pão na nossa mesa. Eu não me dou por satisfeito
se eu estou alimentado, se eu estou bem vestido, se eu estou suprido. Não, não sou eu, é nós. E eu oro por uma comunidade assim. Que viva essencialmente o Evangelho. Onde na nossa relação dia após dia, quilômetro por quilômetro, à medida em que a gente vai andando juntos, a gente olha um para o outro e fala: cara, você está mais parecido com Jesus. Aí você fala: nossa, você também. Essa é a essência, essa é a vocação da igreja. Vamos orar, vamos fazer dessa canção a nossa oração. Jesus, obrigado porque fomos alcançados pelo Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos tirou do eu e nos deu uma família. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, que é o Filho unigênito, único, herdeiros de todas as coisas, o Senhor se fez como um irmão mais velho, que foi atrás de todos nós, irmãos pródigos, filhos que saíram para longe do Pai, e o Senhor abriu mão da sua herança para dividir com a gente, para nos dar casa, para nos dar o melhor, para nos reconstruir. Te agradeço, Jesus, pelo que o Senhor está construindo em nós como comunidade local. Como pastor dessa comunidade, Senhor, eu quero, diante dos meus irmãos e irmãs e diante do Senhor, mais uma vez proclamar que o Senhor é o único digno de louvor e adoração nesse lugar. Que esse lugar é sobre a história do Senhor. Jesus é o seu nome que precisa ser conhecido. É o seu nome que precisa ser exaltado. Jesus, é você que deve ser visto. Esse é o nosso compromisso. O Senhor é o nosso referencial, Jesus.